Assim, estamos no ar e tá vendo o meu cenário aqui, vocês de casa tá acompanhando, olha que cenário lindo, um cenário lúdico. É claro que a gente vai falar, né, de quarto infantil, quarto para as crianças, mas hoje a gente vai trocar num tema bem diferenciado, né? E dar dicas para você aí de casa, com orientações, tem muita coisa. E a gente convidou a profissional design de interiores, Luciana Galvão, para estar com a gente aqui falando e mostrando o seu projeto. Tem muita coisa bacana, não é isso, Luciana? Tem sim, Thalita. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo também. convite. Bom, o profissional já vem com aquele olho brilhando, como é que vai ser o quartinho, imaginando. Então, a gente sabe que isso, né, é um sonho dos pais, né, para poder receber muito bem o seu filho. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, a gente sabe que existem alguns cuidados especiais quando as crianças têm TEA, não é isso? Isso. E aí precisa ter alguns cuidados e algumas coisas para até ajudar essa criança a se sentir confortável dentro desse quarto. Então, vamos falar um pouquinho para quem não sabe o que é TEA? TEA é a sigla do transtorno do espectro autista. Que aí eles vão ter nível de suporte 1, 2 ou 3. São níveis diferentes de suporte. O suporte fala-se do quanto aquela criança precisa de ajuda para fazer atividades comuns do dia a dia. A criança TEA, independente do nível de suporte, ela precisa de alguns elementos serem mais observados dentro desse quarto. Por exemplo, tem dificuldade de adaptação com rotina, então precisa de um painel de rotina dentro desse quarto. Precisa do espaço do silêncio, vocês vão ver aí nas imagens, que é o espaço que normalmente eu coloco um cobertor ponderado. E aí você se cobre para se sentir acolhido, né? E o espaço do silêncio é o lugar onde a criança, intuitivamente, que está começando a entrar numa crise, corre e se acolhe ali com um cobertorzinho. A iluminação, Thalita, ela não pode ser assim como essa iluminação que a gente tem hoje. Que a gente tem em comum para uma criança neuroatípica. Isso, ela não pode ser focal, porque aquilo irrita. É como se nós tivéssemos um cérebro muito mais sensível. A iluminação ela precisa ser toda dimerizável, ou seja, ter várias fases de iluminação, da mais baixinha à mais alta, o índice de reprodução de cor correto, para não chapar muitos os elementos, porque visualmente, lembra que a gente está falando de todos os sentidos, Sim. né? Então, visualmente vai incomodar. Esse quartinho que vocês estão vendo aí é o quartinho do Theo, que é uma criança TEA, né? Filha do Renê e da Lorena. Então, vocês vão ver que no quarto do Theo, eu conversei com a psicóloga do Theo, Claro. com os pais do Theo, e fui entendendo como é que é o Theo. Para que a gente pudesse propiciar o TEA, isso consegue, inclusive, ele consegue mudar, avançar de graus. Avançar de nível. Porque você imagina assim, a gente fazendo aula de inglês, se você só vai 2 vezes por semana é uma coisa, mas se você tem todos os elementos dentro da sua casa, Sim. essa terapia de aprender inglês é muito mais fácil. A mesma coisa acontece com o transtorno do espectro autista. Se você tem um quarto, uma casa propícia para ajudar com os elementos, a gente consegue bem. O assunto é imenso, né, Thalita? Se a gente deixar, tem muita coisa, mas é para trazer para você aí de casa, primeiro, né, a importância e a orientação, porque com certeza a gente conhece sempre um pai ou uma mãe que tem uma criança com TEA, com autismo, né? Hoje é um assunto que a gente é muito abordado, hoje, né, a gente sabe que a comunicação está muito mais clara, mas a gente sabe que às vezes os pais, né, até por estar vivendo muito ali em função daquela criança, a gente se perde nos detalhes, a gente aqui se perde. Imagina um pai com uma criança que tem todo um cuidado especial. Então, a importância de você contratar um profissional, de saber o que você pode trazer conforto para essa criança e ela mudar, né, avançar no seu comportamento, ela mudar de nível. Então, isso é muito importante, por isso que a gente está trazendo isso aqui, mostrando para você um projeto super bacana da Luciana Galvão. E agora tem uma questão que eu tenho uma dúvida, eu queria até perguntar, Luciana, até para você esclarecer. O quartinho da criança com autismo pode ter espelho? Então, o espelho, ele deve estar no quartinho da criança para que a criança tenha uma conscientização corporal, mas não pode ser um espelho comum, porque normalmente as crianças batem nesse espelho. Então, o que a gente faz? A gente faz aquele acetato espelhado, que vai reproduzir o corpinho. Tem também a fita métrica de acompanhar o crescimento, porque aí a criança vai movimentando ela mesma o entendimento do seu corpo, do seu crescimento, que é muito importante para qualquer criança, principalmente para criança com TEA. Gente, eu adorei aqui mostrar um projeto tão bacana, né, e envolvendo criança, que tem um mundo lúdico, que a gente adora.
né, dando essa orientação para você que está nos assistindo, pegando todas essas dicas preciosas aqui da Luciana. Eu quero super te agradecer, Luciana, por compartilhar um projeto tão legal, com uma importância e assim, de utilidade pública. Ah, sim. Só deixando um recadinho final, você que é mãe de crianças com TEA, não prende os avisos na geladeira, põe um quadrinho de rotinas no quarto dele para que ele mesmo, que a criança mesmo possa acompanhar, porque é importantíssimo entender que excesso de informações visuais, cuidado, os papéis de parede hoje estão personalizados, a gente consegue contratar um papel de parede sem muitas informações, porque às vezes o que é belo não é o que é mais saudável para o seu filho. Pesquise, mas não deixe de fazer um quartinho adaptável para eles. Ah, perfeito. Ó, gente, o contato da Luciana tá aqui, tá? Qualquer dúvida, até para poder olhar no Instagram dela, ver o projeto. E é isso, eu quero agradecer você aí de casa, mas eu vou para um rápido intervalo, gente, é muito rapidinho e eu volto já já.